Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de março de 2021. Previsões de 2021, segundo a mulher que anteviu 11 de setembro, parte 02. Baba Vanga cresceu em uma fazenda e ficou cega por uma tempestade de areia quando tinha 12 anos. Ela disse que este foi o momento em que recebeu a dádiva de Deus para ver o futuro. De acordo com o site babavanga.com, ela começou a apresentar um comportamento peculiar por volta dos 18 anos. A vidente deixou um lar para cegos onde havia passado sua adolescência e voltou a morar com sua família no que hoje é a Macedônia do Norte. Ela começou a ter visões e sonhos estranhos, e falava com os mortos. Profecias póstumas de Vanga. A mulher morreu em 1996, aos 75 anos, mas naquela época já havia feito muitas previsões a longo prazo sobre o futuro. Previsão do destino da Terra. Na década de 1950, ela fez uma previsão que parecia anunciar o perigo das mudanças climáticas e o tsunami devastador que ocorreu no Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004. Acredita-se que Vanga tenha dito as regiões frias se tornarão quentes, e os vulcões irão despertar. Uma grande onda cobrirá uma grande costa coberta de pessoas e cidades, e tudo desaparecerá sob a água. Tudo vai derreter, assim como gelo. Há rumores de que ela previu um famoso desastre que ocorreu na Rússia no ano 2000. O submarino Kursk afundou durante um importante exercício naval russo e todos os 118 tripulantes morreram. Um ano depois, os defensores da clarividente afirmaram que ela previu mais um grande evento mundial. Foi divulgado que ela fez uma previsão que coincide com os detalhes do ataque terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos. Acredita-se que Baba Vanga tenha dito os irmãos americanos cairão depois de serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos estarão uivando em um arbusto, e sangue inocente estará jorrando. Ela tem uma reputação de precisão. Esses eventos ajudaram a solidificar a reputação de Baba Vanga como vidente entre os seus seguidores. Muitos dizem que suas previsões são extremamente confiáveis. Um pesquisador, o falecido psiquiatra búlgaro professor Georgi Lozanov, calculou que ela tem uma taxa de precisão de 85%. Previsões para 2020. Várias das previsões que Baba Vanga fez para 2020 se tornaram realidade, dependendo da sua interpretação. Uma previsão afirmava que o 45 presidente dos Estados Unidos Donald Trump seria atingido por uma doença misteriosa, que o deixaria surdo e com um tumor cerebral. Trump foi realmente infectado pela Covid-19 em 2020. Embora ele não pareça ter uma consequência duradoura do vírus, suas faculdades podem ser questionadas por alguns dos seus adversários políticos. Advertências de Baba Vanga para 2021. Baba Vanga fez uma série de previsões para 2021, algumas esperançosas e outras excepcionalmente tensas. Vanga previu que a cura para o câncer seria descoberta em 2021. Chegará o dia em que o câncer será amarrado com correntes de ferro. Atribui-se a Vanga a previsão do surgimento do ISIS, grupo extremista Estado Islâmico, e, em uma afirmação assustadora, ela disse que extremistas islâmicos declarariam guerra à Europa em 2021. Ela também disse que eles usariam armas nucleares. Ela também previu que a vida do presidente russo Vladimir Putin está em perigo em 2021.
Muitos acreditam que isso significa que haverá uma tentativa de assassinato, o que não é muito difícil de imaginar. Em outra previsão, essa menos provável, ela disse que um dragão forte se apoderará da humanidade. Uma profecia adicional afirmava que os 3 gigantes se unirão. Algumas pessoas terão dinheiro vermelho. Algumas das suas declarações estranhas são mais abertas à interpretação, por exemplo, os 3 gigantes podem significar 3 importantes líderes mundiais ou gigantes da indústria. Antes de irmos nos esconder em bunkers, é preciso lembrar que a clarividente já disse previsões menos precisas. Em 1994, ela afirmou que a final da Copa do Mundo seria disputada por 2 times com nomes que começavam com a letra B. Ela tinha razão sobre o Brasil, mas o outro time era a Itália. Talvez ela estivesse torcendo para a Bulgária chegar à final. Ela previu que uma guerra nuclear ocorreria entre 2010 e 2014. Felizmente, isso não aconteceu. Uma profecia bastante dramática que nunca se concretizou foi sua afirmação de que a Europa deixaria de existir em 2016. Ela previu que em 2023 a órbita da Terra mudaria. Acredita-se que esse tipo de ocorrência tenha causado severas mudanças climáticas na Terra há milhões de anos. Baba Vanga disse que em 2066 os EUA usarão uma arma de mudança climática em Roma, que supostamente estará controlada por muçulmanos. Essa profecia pode estar ligada à previsão de 2021 de que extremistas islâmicos invadirão a Europa. Finalmente, em 2304, Baba Vanga diz que os humanos descobrirão como fazer a viagem no tempo. Sobre o futuro Espírito Santo Agostinho em mensagem incluída no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec esclarece que, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece, para os homens, o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses 2 aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.